estamos ao vivo de novo. Ao vivo de novo. Ao vivo de novo. Porque estamos vivos pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo! Olá, creators! Olá, missionários de plantão! Estamos de volta! Estamos de volta a mais uma live para falar com você. E já tá aqui, ó, Vitor Storm Produções. Seja bem-vindo. Meu Deus, o que um ser de outro mundo apareceu aqui agora. Meu Jesus. Dá pra lá. Estamos aqui, diretão, né, da nossa emissora aqui de plantão, na Ondas Play, para falar com vocês aqui mais um pouquinho, né, sobre as nossas reflexões que o Senhor tem nos dado a cada dia, né? Essas lives a gente tem trazido aqui para compartilhar com você tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos inspirado no nosso dia a dia, né? Manhã abençoada, né, Vitor? Isso aí. Seja bem-vindo. E compartilha essa live aí com mais pessoas aí. Vamos falar aqui, vamos refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que o Senhor tem nos inspirado, né, meu amigo? Essa manhã de hoje foi maravilhosa, manhã de comunhão entre os nossos irmãos, os pastores ali de São Gonçalo, um projeto de unidade que foi maravilhoso, foi muito interessante ali todo o assunto, né, que foi trazido à tona ali, né? Olha o nosso pastor aí, o pastor William Agnello. Seja bem-vindo, pastor William. Deus te abençoe. Bom descanso aí. Chegando aí agora nessa comecinho de noite para falar um pouquinho com vocês, né, sobre a quem nós temos dado ouvidos, né? Essa série de mensagens que eu tenho trazido aqui para refletir junto com vocês, né? É algo que o Senhor tem falado muito nos nossos corações, né? Eu e o David, a gente conversa muito sobre essas questões aqui nos nossos projetos, e tudo que o Senhor tem nos inspirado, nós decidimos, assim que o Senhor traz para a gente algum tipo de mensagem, a gente traz para vocês aqui nos nossos colaboradores, nossos amigos, né? Nossos missionários de plantão, essa inspiração, né, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem nos trazido. E eu creio, né, que tudo que o Senhor tem nos inspirado, a gente tem retribuído para vocês, nossos irmãos na fé, porque é interessante, né, retribuir com vocês, porque assim como eu falo aqui, que o Senhor tem me inspirado, o Senhor inspira vocês também, né? Afinal de contas, eu acredito que todos aqueles que têm o Senhor e o Salvador Jesus Cristo no coração têm um contato com Ele, têm os seus momentos de oração, tem os seus momentos de intimidade com Ele, e sem dúvida nosso Senhor inspira vocês também, né? Nossa audiência maravilhosa, né? Tá chegando aqui também a nossa irmã Fátima, a Ágata, é isso aí. Seja bem-vinda, Deus te abençoe, vou acenar aqui também. Seja bem-vinda. E também nosso amigo, né? Eu quero desejar aqui de todo o meu coração um forte abraço para o nosso amigo colaborador, nosso irmão Marcelo, né, da DHR Gestão Integrada. A DHR, gente, ela é uma empresa, né, de consultoria, auditoria e treinamentos. A DHR dá suporte na implementação de sistema, gestão baseados nas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. A DHR é especialista em treinamento para a área de qualidade e segurança do trabalho, meio ambiente e saúde ocupacional, né, nas normas regulamentadoras de NR01 a NR37. Né. Você deseja ingressar no mercado de óleo e gás? Procure a DHR e capacite-se. Né. Então, nosso amigo Marcelo, Deus te abençoe, né? Tá aí nos apoiando nesse projeto. Nós precisamos sim de muitos apoiadores, pessoas que acreditam na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Temos aqui também a Tati, o povo aqui do Mochileiro de São Gonçalo, que também são nossos parceiros, né? Um abraço, o pastor William também, muito obrigado por estar sempre aí, né, apoiando o nosso projeto, né? Há muito aqui trabalha com a gente também, nós estamos sempre aqui
divulgando os projetos do pastor William, nosso pastor que é um cantor de primeira. Vocês precisam ir lá no canal do pastor William também, né? Que é um cantor de primeira, gente. Vocês virem, né? Nós fizemos algumas produções aqui com ele, fizemos alguns clipes, né? E lançamos nas plataformas as músicas do nosso pastor. E o Senhor inspirou muito ele e deu uma garganta maravilhosa. Ele canta maravilhosamente bem. E o Senhor tem mexido com o coração dele para ele estar aí, né, divulgando o trabalho dele. E a gente está aqui como parceiros também, né, para fazer com que o projeto do pastor William seja divulgado. Se você quer conhecer um pouco mais também das músicas, das canções aí do nosso amigo, nosso pastor, o William Agnello, vai lá no YouTube, né? Aqui no Instagram também tem algumas canções do nosso pastor. Vai lá, procure, é muito maravilhoso. Você vai falar assim, você tinha razão, Fabinho. As canções do pastor William são top. E é uma nossa recomendação aí também. Temos também aqui nossos amigos dos Mochileiros, né? Mochileiros de São Gonçalo, nossa irmã Tatiane, que hoje está fazendo aniversário. Quero desejar aqui meus parabéns de todo o meu coração para nossa irmã Tati, né? Que tem uma obra maravilhosa ali no Lixão de Itaoca. E vou dizer para você, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Projeto Mochileiros de Cristo. Parabéns! Parabéns, Tati. Tem muitas crianças, muitas vidas, muitas obras sendo feitas pela mão da nossa irmã Tatiane aqui, né? Ali em São Gonçalo, onde muita gente corre de lá, né? Porque se vê, né, numa situação bem complicada, porque chega ali, tem uma criminalidade muito grande, mas ela tem coragem, ela tem um coração de ouro fenomenal, né? E tá ali ajudando crianças, ajudando mães carentes, né? Pais carentes também, as crianças carentes ali daquela região, né? E o Senhor tem inspirado, e alguns amigos, alguns irmãos aí têm entrado em contato com a Tati para ajudar ela nessa obra social ali no Lixão de Itaoca, e tem sido maravilhoso. E o reino de Deus tem se movimentado através da vida da irmã Tati e de outros irmãos que têm contribuído para que os Mochileiros de Cristo cheguem até, né, essas crianças carentes, esses irmãos que estão lá não alcançados, né? Afinal de contas são povos não alcançados pela ordem pública, né? Então, assim, a irmã Tati, com muita coragem, com muito Jesus no coração, tem chegado lá, e eu quero desejar meus parabéns e que o Senhor te dê muita saúde, muita felicidade. Estamos aqui também com o nosso apóstolo Robert Amorim. Olha só que honra, Deus, ó. Robert Amorim aqui, Deus abençoe. Hoje deu uma palavra lá no hashtag aqui, ele aqui, ó, Marcha para Jesus. Eita glória. Hashtag Marcha para Jesus. Hashtag Movimento de Unidade. Eita glória. É um dos principais orientadores ali dos pastores. O apóstolo Robert Amorim é um dos principais orientadores do projeto de unidade de São Gonçalo, né? Tem feito um trabalho fenomenal. É um apóstolo aí que vem há muitos anos buscando, né, através da unidade do povo, né, com que o evangelho seja reconhecido. Afinal de contas, ele entendeu aquela oração de Jesus Cristo ali, né, em João 17, falando que Pai, que eles sejam um como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que o Pai me enviou, né? E o apóstolo Robert tem ouvido, né, esse clamor, tem se conectado ao coração de Jesus Cristo através dessa oração e tem corrido atrás mesmo. Você vê, ele está no projeto de unidade ali, está no TDM ali com os pastores, né? Está ali no Comesg, tá em todos os projetos que falar de unidade. O apóstolo Robert Amorim está envolvido. E eu quero parabenizar o nosso apóstolo. Continue nessa, estamos aí para te apoiar, né? Estamos aí para fazer com que o evangelho seja propagado através de pessoas que têm Jesus Cristo aquecendo a 1000 por hora nossos corações, né? E é isso aí. E temos que falar também aqui do nosso amigo irmão Vitor, né? Inova, né? Inova Produções.
Não, meu irmão, ó, muito obrigado. O aplicativo lá que você mandou para mim é muito bom, muito top, né? A câmera fica muito legal. Muito obrigado aí pela sugestão, muito obrigado pelo apoio, pelas colaborações. Meu irmão, ó, Deus abençoe a sua vida, né? Você é um irmão querido, que foi um prazer te conhecer aí nessas andanças aí da nossa mídia, né? E que essa parceria também se prolongue, né? Porque é mais um homem de Deus com o coração aquecido para propagar o Evangelho. Parabéns aí, obrigado pela parceria, né? Agora vamos começar aqui nosso assunto, né? O assunto dessa live que eu abri aqui para compartilhar com nossos irmãos, né? Que é a quem nós temos dado ouvidos, né? Acabei de falar aqui, né, do nosso amigo e apóstolo Robert Amorim, que tem dado ouvidos à voz do Senhor, né? E nós também temos aqui nesses últimos dias, né, ouvindo a voz do Senhor, né, trabalhando nossos corações como os trabalhadores da última hora, aqueles que ouvem o som da trombeta e partem, né, para fazer esse evangelho do reino ser divulgado com muita força, né? Nesses últimos dias, nós achamos como um bom meio para propagar o evangelho esse nosso canal, né? Canal Creator, os Filhos do Criador. Estamos aí desde 2021, né? Fazendo com que o reino seja propagado através das mídias sociais e graças a Deus aqui com essas parcerias que nós vemos fazendo aí no decorrer do tempo, o Senhor tem nos inspirado, né, a cada dia mais a buscar mais pessoas que estão interessadas no reino de Deus, né? E essa série que eu tenho trazido aqui, né, para falar com os irmãos, para ajudar você a ser inspirado pelo Espírito Santo, assim como o Senhor tem nos inspirado, vem falar para vocês, meus irmãos, que o Senhor, ele há muito tempo, desde o Éden, né? Você pode buscar aqui a série, né, que nós temos aberto aqui, a quem nós temos dado ouvido, desde o Jardim do Éden, com Adão, né? O Senhor buscava um relacionamento com Adão, né? Nós viemos falando aqui sobre isso no começo. Deus buscava um relacionamento com Adão. Adão, ele não era tão interessado assim quanto o nosso Criador no relacionamento, e um dia alguém entrou nessa relação, que a gente conhece bem, que é a serpente enganosa, Satanás, entrou ali na relação, contaminou os ouvidos da Eva, falou para ela que ela talvez poderia ser igual a Deus, que era impossível, né? E infelizmente ela caiu nos laços do inimigo, né? E caindo ali naquela situação, nós estamos hoje sendo totalmente vilipendiados pela ação de Satanás ali através do pecado, né? E hoje, né, nós temos a opção de fazer o caminho inverso, né, de Adão através de Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida, né, nos dá hoje a opção de termos uma conexão direta com o nosso Senhor, Deus, né, o Criador, por conta do Espírito Santo que Jesus falou que deixaria aqui para nós, né? Mas eu queria aqui com vocês nesse momento dar sequência, né, essa série de mensagens que eu tenho trazido aqui para inspirar o seu coração. Nós falamos na última live sobre Faraó, né? O Faraó ali que fala que o povo de Israel deveria ser dizimado a partir, né, das crianças, né, assim que o povo foi escravizado, né? Por quê? Nós viemos falando aqui, né, de Adão, falamos de Caim e Abel, nós falamos de Enoque, depois falamos de Noé, depois falamos de Abraão, não é isso? Nós falamos também dos filhos de Noé antes de Abraão, falamos também de Nimrod, né? Falamos de Isaac, falamos de José, que fez todo aquele projeto ali no Egito e fez com que o Egito se tornasse uma potência, né? E agora vamos falar, na semana passada nós falamos um pouco também, né, sobre o que aconteceu
ali, conforme o tempo foi passando, né, o faraó, outros faraós começaram a surgir, se esqueceram do que José tinha feito pelo Egito e começaram a escravizar o povo de Deus, né? Esqueceram dos benefícios que o povo de Deus, através do José, fez para aquele povo do Egito ali, até mesmo fizesse com que ele se tornasse uma potência na época, né? E por conta desse esquecimento, o faraó daquela situação ali, né, manda exterminar as crianças, os meninos, né? E cada vez mais apertar mais o povo judeu, né? E nessa situação você vai me perguntar, poxa, Fabinho, por que você tem falado de a quem nós temos dado ouvido, né? A ideia de a quem nós temos dado ouvido é exatamente o porquê que a vida ela fica cada vez mais complicada quando nós damos ouvido, ou no caso lá de Adão, né, a serpente, quando damos ouvido à nossa própria vontade, quando damos ouvido, né, aos nossos desejos de uma forma geral, quando damos ouvido a outras pessoas, né, a contraponto de Deus, é claro, né, porque aquele seu irmão na fé que fala para você, que traz para você uma orientação que seja bíblica, que está conectada à palavra de Deus, esse aí você deve ouvir sim, né? Mas aquela pessoa que está querendo te puxar para fora do reino, querendo te puxar para as coisas dessa vida, você tem que trazer ela para o crivo da palavra de Deus, porque Deus sim, né, que é a nossa fonte de vida, Ele quer o seu bem, Ele quer, né, te fazer feliz para a eternidade, né? Essa que é a noção que o Senhor tem nos dado. Chegando aqui, Carvalho Elisete, seja bem-vindo. O apóstolo Robert falou, que fez um comentário aqui. Vocês são faixa preta, que o reino de Deus cresça. Amém. Obrigado, apóstolo. Deus te abençoe. Então, povo de Deus, né? Chegamos aqui, né, nessa situação do povo no Egito, né? Totalmente escravizado, sendo ali sufocado por Faraó. Na semana passada também, recapitulando aqui, eu falei, né, fiz um paralelo com os nossos dias, né, os faraós modernos, aqueles que vêm, né, não reconhecem nada que o povo faz, né, não reconhece nada que a sociedade, as pessoas fazem de uma forma geral, né? E eu também tentei trazer aqui, né, sobre aquela situação, né, onde o povo tem o vislumbre, olha para aquela figura ali, né, de um faraó, né, de um homem, e começam a perceber que aquele homem ali não quer necessariamente o bem desse povo, né? Então, assim, que faz muita remessão que a gente vive nos dias de hoje, né? Mas só que, paralelamente, o que aconteceu naquela situação lá, né, do povo sendo escravizado, a ponto de um faraó falar, vamos matar todos os garotos, todos os meninos até a certa idade, né? Nós percebemos também que nos dias de hoje não está muito diferente. Nós temos leis aí sendo trazidas à tona que matam as crianças até mesmo antes de nascer, né? Estão querendo a cada dia que passa aí, né, implementar situações onde as pessoas elas estão sendo totalmente eliminadas antes mesmo de até mesmo dar o seu primeiro suspiro, né? Então, nos dias de hoje não está muito diferente daquela época, porque quando o homem ele se coloca no lugar de Deus, quando o homem ele se coloca no lugar do nosso Criador, ele começa a querer dizer, né, começa a querer influenciar na vida de uma forma que ele chega num certo patamar que ele se acha que pode mandar matar ou não, tirar a vida, dar a vida, né? Quer às vezes, muitas das vezes dizer quem merece e quem não merece viver, né? E isso é um perigo,
né? Por que eu estou recapitulando isso da última aula? Porque eu acredito que isso é muito importante antes da gente entrar na história de Moisés, né? Que foi uma das crianças que foi o alvo desse faraó, né? E que imagina se o faraó consegue exterminar o Moisés, né? Não teríamos, por exemplo, leis que nos protegem, com as leis que nós temos hoje aí, né? na nossa nação. Afinal de contas, o Brasil ele é regido por as leis que são baseadas na nossa palavra, né? Assim como todos os países, né? Ocidentais. A sociedade judaico-cristã é aquela que as nossas leis são baseadas, né? Então, se você tem direitos, se você tem alguns deveres, dê graças aí a Deus, porque enviou, né, o seu servo Moisés ali no monte, ali naquela situação, naquela conversa de 40 dias que ele teve com Moisés ali, e ali naquela situação ele passa para Moisés ali todos os direitos, né, que são basilares, né, na nossa Constituição, por exemplo, na Constituição de praticamente a grande maioria dos países no mundo, né? Então, assim, mas só que hoje nós temos aí algumas sociedades, algumas situações aí que querem acabar com essas leis, né? Que querem exterminar, dizendo que são leis retrógradas, que são leis arcaicas e coisa e tal, e querem acabar com essas leis para tirar o seu direito, né? Assim, não estou aqui para falar de política, não estou aqui para falar, né, de quem está certo, quem está errado, qual o seu lado da mão, se é um ou outro, direito, esquerda. Eu não estou aqui para falar sobre isso. Eu estou aqui para falar sobre nós, filhos de Deus, criaturas de Deus. Nós não fomos criados para subjugar um ao outro, mas sim para cooperar um com o outro, né? E ó, quem está aqui, ó, DHR Consultoria, nossos parceiros, sejam bem-vindos. Ó, Marcelo, um abração aí, meu irmão, obrigado por tudo, viu? Ó, faz o coração aí pro meu amigo Marcelo, obrigado aí pela parceria, viu? E daqui a pouquinho nós estaremos aqui colocando na descrição o contato do nosso amigo Marcelo da DHR Consultoria. Muito obrigado aí por tudo. Voltando, né, aqui ao assunto, né? Nós temos hoje uma sociedade, infelizmente, né, que são levantados alguns faraós, né, alguns homens que se colocam no lugar de Deus, né, e tentam dizer na nossa vida, né, se a gente é merecedor de alguma coisa ou não, né? Mas só que isso não é novo. E isso acontece toda vez que alguém começa a subir, né, no poder de uma forma onde esse poder vai aumentando sem que haja algum tipo de poda, né, de algum poder moderador que faça com que esses poderes eles sejam tolhidos, né? E nós vemos aqui na nossa nação e algumas outras nações aí algumas figuras que aparecem vez ou outra aí com essa mentalidade que não é a mentalidade do nosso Criador, né? Se você for parar para pensar, o nosso Criador ele não faz nada sem trazer, né, os colaboradores para que as coisas sejam feitas. Ele faz tudo em unidade, né? Aqui chegando, Tânia Martins Matos, seja bem-vinda, minha irmã, Deus te abençoe. Ela está fazendo aqui um aceno para a irmã, graça e paz, né? E o que eu quero trazer para você, nível de reflexão nessa noite, meu irmão, é o seguinte: nós temos nosso Criador lá no início, é um princípio, né? Quando ele está criando o homem, ele simplesmente poderia chegar para esse homem e falar assim: homem, sai do pó e se ergue, parará, e vem aqui me servir, parará. Não foi isso que ele fez. De cara, o Senhor nos ensina um princípio, né? Vou tocar nesse assunto aqui, porque estou aqui com pessoas que fazem parte de um projeto de unidade, né? E eu sei muito bem que um reino dividido não subsiste, porque foi o próprio Jesus que falou sobre isso, né? Chegando aqui também, ó, Vini Souza, seja bem-vindo, Vini.
quando o Senhor ali não antes, né, de fazer o jardim, antes de estabelecer tudo como nós vemos e conhecemos hoje, ele fala assim, ó, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Você percebe que existe um projeto de unidade sendo estabelecido no princípio. Então existe uma importância muito grande, né, de que nós façamos juntos. Não façamos por ordem pessoal, não façamos alguma coisa para nosso único benefício, né? Não façamos isso tipo para que haja somente para mim os benefícios, não, para que haja em comum acordo, né? Assim como o nosso Criador ele ensina esse princípio lá no Éden, né? Esse mesmo Criador que traz esse ensino no Éden, ele vai trazer isso de volta agora com a vida de Moisés, que é o nosso personagem que vamos estar falando hoje, que deu ouvido para esse Criador do princípio. Que infelizmente o Adão e a Eva não deram ouvidos, né? E outros personagens como Caim, né? E outros que nós falamos aqui, Lameque, né? E aquela humanidade ali que se perdeu, né? Antes do dilúvio, né? Não deu ouvido à voz do Criador através do nosso irmão Noé, né? Eles se perderam e se afastaram do nosso Criador, né? Moisés ele fez um caminho inverso, né? Ele foi ali nesse decreto do faraó que estava oprimindo o povo, né? Ele foi ali colocado numa cesta de junco, né? Pela sua mãe, né? Joquebede, que tem até uma música aí, né? Dele. Colocou ele ali naquele cestinho, colocou ele na água, sua irmã Miriam foi acompanhando e a filha do faraó, por um acaso, estava ali a se banhar, não acredito em por acaso, afinal de contas acredito que foi o próprio Deus que pregou essa peça aí, desse faraó rabugento, né? E quando Moisés é retirado ali daquela água, né, o Senhor já começa a fazer algo que é muito importante, né, trazendo essa criança para ter uma vida ali, ao contrário das outras crianças que estavam sendo dizimadas naquela situação ali, né. E eu acho interessante que Moisés ele vai para esse palácio, fica ali por um período, por 40 anos, né? E ele foi criado pela própria mãe, como a minha irmã do Moisés foi acompanhando o cestinho, até a filha do faraó pegar aquele cestinho e achar uma criança ali, e ela dá a dica que a mãe dela poderia cuidar, né, do Moisés, né? Mas eu vejo muito propósito, né, no Moisés sendo criado no palácio. Eu vejo muito propósito no Moisés vendo toda aquela situação ali, né, de reino humano, percebendo como que era toda aquela questão de gestão, né, do faraó, de seres humanos como ele, né, administrando aquela mega potência que era o Egito naquela época, né? E eu vejo que tudo isso é muito interessante, porque Moisés ele viu toda a suntuosidade do Egito, né? Mas se impressionou quando viu uma sarça, um pequeno arbustozinho pegando fogo e não parava de queimar, né? Quando ele sai dali do Egito, porque ele queria defender ali um irmão, né, que ele sabia que ele era do povo hebreu e tinha sido adotado, né? Ele comete um crime, né? Mata um egípcio defendendo, né, um irmão hebreu e foge né, para a terra ali do sogro dele, de Jetro, e ali começa a cuidar de ovelhas e começa, né, a trabalhar ali naquela região ali árida, né, com as ovelhas do seu sogro Jetro, né? E uma situação ele chega num dado momento ali que ele observa uma sarça pegando fogo e não parava de queimar, né? E ali ele começa a ouvir a voz do nosso Criador,
né? E começa por conta de um processo de contemplação daquela chama que não parava de arder, né? Ele começa a ter um diálogo, né, com o nosso Criador. E esse diálogo que se inicia, né, naquela situação ali, faz com que a partir de Moisés, a partir do momento que ele dá ouvidos a algo que era tão simples, né? Assim, é algo que eu quero compartilhar com vocês aqui, que eu creio que seja o cerne dessa mensagem nesse momento aqui. Eu acho que você precisa prestar atenção no que eu vou falar para você, porque foi exatamente sobre isso que eu vim refletindo, né? Antes de entrar aqui nessa live. O Senhor, Ele quer se comunicar conosco todos os dias. Nosso Criador, Ele quer falar com a sua criatura, Ele quer falar com a sua criação, Ele quer se comunicar comigo, Ele quer se comunicar com você. E eu provo o tempo todo, principalmente depois que Jesus veio à Terra, morreu, ressuscitou e deixou o seu Espírito, né? Mas na época de Moisés não era algo muito comum de acontecer, até porque o homem estava muito fora, muito separado, e não tinha acontecido ainda o plano redentivo com Jesus Cristo, né? Então era tudo muito complicado de você ver pessoas que tinham contato como nos dias de hoje, né? Mas você percebe que mesmo ali sem toda essa ação do Espírito Santo, né, que Jesus não tinha ainda deixado o Espírito Santo aqui conosco, né, com esse contato mais fácil. Eu posso dizer que hoje é muito mais simples de você entrar na presença de Deus depois do sacrifício vicário de Cristo, né? Mas você percebe ali que o Senhor, Ele atua numa situação muito simples, numa situação natural. E é disso que eu quero compartilhar com você e que eu acho muito interessante. O Senhor, Ele está o tempo todo falando através da sua criação, né? Eu quero te trazer aqui nesse momento para refletir comigo sobre as formas que o Senhor pode falar conosco, né? Assim como ele entrou, o primeiro contato do Senhor com Moisés foi através de uma sarça, de um fogo, em cima de um arbustrozinho que não parava de queimar. Entende? O Senhor, Ele pode estar falando com você através de coisas simples, através de ondas sonoras, através de um louvor, entende? Através de um irmão, através, né, de um vento. O Senhor pode falar conosco de várias formas, mas será que nós estamos atentos à voz do nosso Criador? Será que estamos atentos à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que nós estamos atentos, assim como Moisés, naquela situação ali, apacentando ovelhas, né? Será que nós estamos atentos à voz do nosso Criador para nos orientar? Porque a partir daquele momento que o Moisés, ele ouve a voz do Criador, ele vai, a partir daquele momento, daquele contato ali, se tornar o grande libertador do povo de Israel, né? Como eu falei ali um pouco atrás, sobre o que nós falamos na live anterior, né? Moisés, o povo estava sendo oprimido, né? Foi por conta dessa opressão que Moisés ele comete um crime, né? Ele viu uma situação ali de opressão máxima do hebreu sendo chicoteado a ponto de se injuriar, a ponto de chegar lá e exterminar com aquele egípcio, né? Você percebeu o ponto de crueldade que os egípcios estavam exercendo contra o povo hebreu naquela situação ali, né? E se você parar para pensar a forma como nós estamos nos dias de hoje, existem várias formas de escravidão que estão sendo propagadas no mundo, né? Tem pessoas hoje que estão sendo totalmente escravizadas até mesmo por esse aparelho que eu estou falando com você aqui hoje, né? E tudo porque existe um vazio existencial, tudo porque existe a ausência total do nosso Criador nessa vida, né? E
Assim como Moisés naquela situação ali na sarça, ele viu aquela sarça se queimando e ele achou tão incrível que ele começou a dialogar ali, ele começou a ouvir a voz do nosso Senhor. Nós podemos nos despertar hoje, né, por algo que aquece no coração do nosso Senhor, né? Eu acredito que o nosso Criador, ele tem um fogo ardendo dentro dele por almas, por vidas, a ponto dele vir aqui através do seu Filho amado e se entregar, né? E nos dá a possibilidade de fazer a diferença através de a sua vontade, né? a sua presença em nossas vidas, né? Ele veio, se despiu de sua glória, entrou aqui na nossa realidade, né? E sofreu o que nós sofremos, viu o que nós vimos, percebeu a escravidão ali naquela época por Roma, né? Morreu para mostrar para mim e para você, Jesus morreu para mostrar para mim e para você que a eternidade com o Pai é muito melhor. Entende? E Moisés, ele percebeu a eternidade ali naquela situação com a sarça através de algo tão simples, né? E Jesus, ele quando vem aqui para a nossa realidade, ele vem muito simples também, né? Ele vem ali em Nazaré, não tinha formosura, como disse o profeta Isaías, ninguém que olhasse para ele teria desejo algum, né? Por conta da sua aparência, muito simples, mas pregou a maior de todas as mensagens, né? Jesus veio aqui, pregou a maior de todas as mensagens, que é a mensagem de reconexão à vida eterna com o Pai, né? E por que eu tenho trazido, né, essas reflexões sobre a quem nós temos dado ouvido? Quero dizer para você que o porquê de estar trazendo essa reflexão sobre os personagens bíblicos, né, que deram ouvidos à voz do nosso Criador e começaram a transformar a sociedade a partir de uma decisão de se aproximar do nosso Criador, né, o porquê de fazer essa emaranhado de lives, né, trazendo essas reflexões, é para que você desperte, porque as pessoas que vão ser conduzidas por Jesus Cristo, as pessoas que vão ser conduzidas para uma eternidade, são aquelas que ouvem a voz do sumo pastor, né? Jesus Cristo falou, né, ali em João 10, né, que as suas ovelhas são aquelas que ouvem a sua voz, né? Então, o que eu quero trazer para você nessa noite, nessa live, é: se preocupe em ouvir ao nosso Senhor, se preocupe em ouvir a voz do nosso Criador, se preocupe. Se você não tem ouvido o nosso Senhor de alguma forma, o Senhor, ele fala de várias formas. Você vê, Moisés, ele vê uma chama que não parava de queimar e começa a se interessar por aquilo ali, por aquela forma que o Senhor se apresentou para Moisés, ele começa a ter um diálogo com o nosso Criador, né? Essa live aqui é para falar para você, o nosso Criador, ele quer entrar em contato com você, ele quer que você retorne para ele, né? E ele nos deu o caminho de retorno para ele, Jesus Cristo. Ele é a ponte que nos conecta a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos através de Jesus Cristo, né? Jesus nos ensina algo que é maravilhoso, é fantástico. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, que você que vai entrar em contato com o Pai em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. E todos aqueles anseios, todas aquelas necessidades, né? Todos aqueles percalços da vida, aquela vontade de fazer alguma coisa que você não sabe explicar, vai ser saciada. Vai ser saciada por quê? Né? Vou te explicar aqui agora por que essa vontade vai ser saciada. Porque o nosso Criador um dia, né, eu vi essa reflexão essa semana, eu amo essa reflexão, mas ela me trouxe mais mais um insight maravilhoso que eu quero compartilhar com você. Chegou aqui a Laís Maier, seja bem-vinda, irmã. Quero compartilhar com você, né,
algo que o Senhor tem falado no meu coração que é muito maravilhoso. E há muito tempo eu venho refletindo sobre isso, eu preciso compartilhar. Lembra lá na criação, o Senhor ele chama a água e dá uma ordem para o mar, para a água ali, ó, dê vida aos peixes. O nosso Criador, ele chega para a terra e fala assim: terra, dê vida a árvores, relva, animais, né? Você já parou para perceber que esses elementos que eu acabei de citar aqui agora, quando você tira o peixe, por exemplo, da água, o que acontece com o peixe? Se você tirar uma árvore da terra, o que acontece com essa árvore? O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para você? Depois que o Senhor ele dá essa ordem para a terra, depois que o Senhor ele dá essa ordem para o mar, né? E esses elementos que terra e mar são separados, o peixe tirado da água e a árvore tirada da terra, eles não sobrevivem. Entende? E aí, quando você vai vendo desenrolar desse princípio, lá no começo de tudo, se você vai perceber, o nosso Criador ele vai falar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele dá origem a partir de si para mim e para você. Você acredita mesmo que se você separar da sua origem, assim como o peixe separado do mar, né? E assim como a árvore separada da terra, você vai ter vida? Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Raquel Marinho, seja bem-vinda. Visão e movimento também aqui, sejam bem-vindos. Vocês já pararam para pensar nisso, meu irmão? Moisés ali naquela situação com a sarça, ele olha aquilo ali e ele reconecta ao nosso Criador. Fernanda Alves, seja bem-vindo também. Deus te abençoe, irmão. Já parou para pensar? Existe vida fora da sua origem? Moisés ele se reconecta com o Criador a partir do momento que ele percebe que tem algo ali que não se consome. Logo ele percebe, ele tem um vislumbre de eternidade. Viu algo ali que não parava de queimar logo. Opa, eu nunca vi nada do gênero. Imagina, se esse aqui, que é o originador desse combustível que não para de queimar, imagina o que ele pode fazer. Entende? E começa ali por esse interesse que Adão perdeu, né? No Senhor, no Criador. Afinal de contas, é uma coisa que eu gosto de falar e refletir muito, né? Toda a viração do dia, Adão estava lá e o Senhor vinha até Adão. Tá? Mas você não vê um relato bíblico dizendo que Adão ia até o Criador. Não, era sempre o Criador que vinha até Adão. Olha só como que o nosso Criador ele nos ama, né? E a gente rejeita. E mais uma vez com Moisés, o Senhor ele se apresenta através de uma sarça e chama a atenção de Moisés, né? E o Senhor ele está o tempo todo querendo chamar a nossa atenção, mas só que nós somos distraídos, nós somos tontos. Para perceber, gente, aqui no começo desse nosso projeto, né, nós fazíamos aqui corridas e caminhadas aqui na região de Maricá, né? É uma região vasta de riqueza natural, né? Lagoas, né? Mares, animais silvestres, né? E é uma harmonia perfeita. Conforme a gente vai andando pela beirada da lagoa ali, tem lugares que são um pouco mais ermos, que você ouve assim o som dos pássaros, o bater das águas, né? E você tem um contato maravilhoso com o Criador, porque tudo isso foi criado pela ordem dele, né? Pastor Luiz Henrique Souza, seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Né? A quem você tem dado ouvidos é uma série para trazer você, meu irmão, para uma realidade que um dia todos esses personagens que eu citei até aqui se encontraram. E você também que está me ouvindo pode
fazer essa realidade se tornar sua, né? Estou fazendo para você esse convite. Observe tudo que foi criado pelo nosso Deus e comece a perceber a grandiosidade, a eternidade de tudo que foi criado com perfeição pela mão do nosso Senhor, pela ordem do nosso Senhor, né? Inclusive você que está me assistindo, né? Você já parou para pensar na complexidade que é o nosso sistema, tudo como nós somos, como fomos criados na nossa origem? Já pensou na complexidade da célula que faz com que você esteja vivo agora nesse momento? Algo que se reproduz por si só. Nosso Criador é lindo, nosso Criador ele é fenomenal, ele nos fez de uma complexidade enorme e ao mesmo tempo simples, é filosófico pensar no nosso Deus, né? Então, assim, o que eu quero trazer para você aqui nessa série de lives, a quem nós temos dado ouvido, é algo para que você comece a refletir o porquê que eu tenho um vazio, porquê que eu preciso de coisas para me preencher. E eu estou dizendo para você, eu estou afirmando para você que você está com esse vazio, você precisa de coisas para te preencher, porque você ainda não encontrou a sua origem, da onde você veio. Olha quem está chegando aqui, gente. Kézia Lopes, Deus te abençoe, Kézinha. Muito obrigado aí pelo dia de hoje, foi muito interessante a sua participação conosco lá, brigadão, viu? Ediene da Cunha, seja bem-vinda, tia Ediene. Deus te abençoe, né? E eu quero fazer você refletir comigo, bora fritar junto, bora pensar, né, na nossa origem, né? Vamos pensar que eu e você juntos, meus irmãos, vamos pensar, Kezinha, pensar, tia Ediene, vamos pensar aqui, você que está ao vivo comigo aqui nessa live. Existe vida longe da nossa origem? Segundo Jesus, não. Segundo Pedro também não. Pedro, um dia Jesus chegou para ele e perguntou, Jesus perguntou para os discípulos, né? E quem andam dizendo aí que eu sou por aí? Quem andam dizendo aí que eu sou? Aí alguns falaram, dizem por aí que você é o Elias, já você é um profeta, você para. Aí Jesus vai e pergunta para ele, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? Aí Pedro vai dizer, você é o Cristo, Filho de Deus vivo, né? E quando Pedro ele tem esse vislumbre, o Senhor vai começar a trabalhar no coração de Pedro de uma forma muito linda, a ponto de mais na frente o próprio Pedro dizer, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna, né? Então assim, eu acho muito maravilhoso o que o Senhor foi fazendo no coração de Pedro. Pedro tem lá seus altos e baixos, mas Pedro teve muita, olha quem está aqui, eita nós, um ser criado. Então o Senhor ele vem a cada dia, né, fazendo nas nossas vidas muita, no caso eu falando de Pedro, camarada aqui me tirou a concentração. Pedro, ele estava falando, estava aqui fazendo uma zoeira aqui. O Pedro, né, ele tem um vislumbre muito interessante, né, do nosso Senhor Jesus Cristo e daquilo que o Senhor era, o presente que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a humanidade. Ele fala, para onde iremos nós se só tens a palavra de vida eterna, né? Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Por quê? Quando Pedro ele tem essa revelação do alto, quando Pedro ele entende, né, e Jesus sinaliza isso, né, que não foi carne nem sangue que revelou isso para Pedro, né? Eu faço um paralelo direto com o que aconteceu com Moisés, né? Quando ele estava ali diante daquela sarça, tendo um contato direto com Deus, quem foi que revelou para Moisés que era o Criador que estava naquele fogo? Entende? Mas Pedro estava ali, na presença de Jesus. Mas Pedro estava ali, onde Jesus ia, Pedro seguia.
Tá? O meu caminho, o seu caminho de volta para Deus é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, meu irmão. Por que eu e você, nós estamos buscando em outros meios felicidade? Porque nós estamos buscando em outros meios entretenimentos? Porque estamos buscando em outros meios aquilo que só o meu e o seu Criador pode dar? Será que quando nós não estamos dando ouvido a outras vozes, será que quando nós estamos dando ouvido, né, a outras situações, até mesmo uma rede social, né, nós estamos encontrando aquilo que nos faz falta? Eu creio que não. Tenho certeza que não. Né? Porque quando nós nos afastamos de Deus para buscar em outras coisas uma fonte de satisfação, nós estamos cometendo um erro terrível, mortal. Né? E foi exatamente o que aconteceu lá no princípio de tudo, com Adão, por onde tudo começou, né? O originário de tudo. Né? Ele perdeu a chance da eternidade porque não buscava o Criador, não buscava no Senhor, não buscava na nossa fonte de vida, que é o nosso Deus, as satisfações da vida dele. Gente, vamos refletir. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que eu e você buscarmos as nossas satisfações em Cristo, buscarmos as nossas satisfações no nosso Deus, no nosso Criador, assim como Moisés, a partir do momento que ele interage ali com aquela chama, ele encontra ali uma eternidade. Ele encontra ali um motivo. Como Pedro também encontrou em Jesus a eternidade. O motivo de seguir, o motivo de largar tudo e começar a fazer o caminho de volta para aquilo que é real, aquilo que é eterno. E é esse convite que eu quero fazer você nessa noite, para nós refletirmos. Por que temos dado ouvido a outras vozes? Por que temos dado ouvido a circunstâncias? Se a coisa mais importante dessa vida é o dono, é a fonte da nossa origem. Aquele que soprou um dia lá naquela situação do princípio, lá no nariz de Adão, a vida. Existe alguma coisa impossível para aquele que deu a origem à vida? Existe alguma coisa impossível para o nosso Criador? Eu quero te chamar para refletir sobre isso. Existe alguma coisa impossível? E você acredita de verdade que, a partir do momento que você fizer o que Moisés fez ali naquela situação na sarça ali, entrar em contato, dar um primeiro passo e começar a dialogar com o motivo da combustão daquela sarça, né? E a partir daquele momento ali nós vamos ver que Moisés ele vai começar a ouvir a voz do Criador e vai começar a obedecer essa voz. E eu vou falar sobre isso na próxima live. Queria falar para você aqui nesse momento, desse primeiro contato de Moisés com o nosso Criador. E quis fazer com você esse passeio aqui pelas Escrituras, para você ver que de Gênesis a Apocalipse, né, você vai ver lá em Apocalipse, né, Jesus falando para João, João, fala para as 7 igrejas da Ásia lá, que, né, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você, meu irmão, você, igreja do Senhor, vamos dar ouvido na voz do nosso Senhor para que nós possamos trazer liberdade aos cativos. O Senhor, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com o próprio Jesus Cristo, conta comigo e com você para tirar povos da escravidão. Escravidão do pecado. Escravidão desse Egito moderno que nós temos hoje aí. Com um monte de faraó aí, que surge a cada dia que passa, surge um faraó novo. Né? E essa liberdade, ela está no mesmo dono da liberdade. Aquele que tirou o povo do Egito, aquele que abriu o Mar Vermelho, que a gente vai falar na próxima live. Né?
Que não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Quem abriu o mar vermelho foi o mesmo que apareceu na sarça. Né? Então, eu quero falar para você, meu amigo, aquele que vai preencher o seu vazio, aquele que vai fazer você entender o motivo do porquê você está vivo, é o mesmo que estava naquela sarça, é o mesmo que se revelou a Pedro e quer se revelar a você. Sabe de que forma? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, entra em contato com ele no seu secreto e ele vai falar com você, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que se você chegar aqui agora aí na sua porta da sua sala aí, abrir, olhar e ver aquele vento batendo no seu rosto, ou você olhar para aquela árvore, ou você olhar para a criação do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, nosso Deus Criador, né? Se olhar para essa criação aí fora, você já vai ser inspirado, tenho certeza. Assim como Moisés foi inspirado por algo que foi criado. Entende? Então, gente, vamos dar ouvidos a Deus. Nós precisamos dar ouvidos a Deus nesses últimos dias. Porque existem várias vozes e todas essas outras vozes que não é a voz do nosso Criador têm nos conduzido para a morte. Né? Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é exatamente isso. Você está sendo conduzido para onde? Né? Deus conduz Moisés a partir daquele momento ali a retornar ao Egito que ele tinha saído, né? Que é naquela situação ali, você percebe ali, ó, Moisés estava numa situação, né, onde ele foi libertar com sua própria força um homem da subjugação de um egípcio e ele acaba gerando morte. Né? Tá aí, a gente já tem um ensinamento aí. Nunca tente libertar ninguém pela sua própria força. Né? Mas o dia que o Senhor se revela a Moisés, ele começa a ensinar um passo a passo de como uma nação inteira seria libertada. Não é maravilhoso? E eu quero te fazer um convite agora, nessa noite. Vamos dar ouvidos à voz do Criador. Não vamos tentar, você talvez, não sei, tá aí com uma situação de um filho, né? Ou com uma situação, né, de um parente, ou com uma situação, né, de um ente querido de uma forma geral, né? Onde você não sabe mais para onde ir, não sabe mais o que fazer, né? Mas eu estou falando para você que aquele Deus que se apresentou para Moisés naquela sarça, e começou a orientar, e o Moisés começou a dar ouvido para ele, ensinou a Moisés como ele iria se livrar do pior de todos os governos, do pior de todos os sistemas que existiam naquela época, que era um sistema escravista que queria destruir um povo inteiro. Né? E Moisés sai de uma situação de um fugitivo para uma situação de um libertador. Você está compreendendo o que eu estou falando para você? Né? E é essa reflexão que eu quero falar com você. Vamos dar ouvidos à voz do nosso Criador. Que a partir do momento que eu e você, nós damos ouvidos à voz do nosso Criador, nós começamos a nos transformar de uma forma maravilhosa. E nós saímos de uma situação antes de escravo, antes de dependente, para antes de assassinos, até no caso ali do Moisés, ele tinha cometido um crime terrível, foi um assassinato ali naquela situação com os egípcios, né? E nós começamos a nos tornar libertadores. O Senhor está te chamando, assim como chamou no Moisés nessa noite. Vamos ser libertadores, vamos libertar uma nação de escravos, vamos libertar povos. Não, o Senhor um dia nos chamou lá em 2020. Né? E nós fomos ouvindo essa voz do nosso Criador e somos hoje criados, filhos do Criador. Aqueles que, através das mídias, através desse canal aqui, está falando para você, bora libertar vidas. Vamos nos transformar, né, pela renovação do nosso entendimento, por conta do nosso Criador, por conta desse contato com esse Deus maravilhoso que criou céu e terra. Que nos trouxe, nos enviou Jesus Cristo.
que nos enviou Jesus Cristo, que enviou seu Espírito para que nós fôssemos inspirados a libertar vidas do cativeiro. Né? E é isso. Hoje eu vou falar só até aqui sobre a vida de Moisés, esse primeiro contato de Moisés com o nosso Criador. Mas Moisés, ele vai ouvindo o nosso Criador, vai ouvindo Deus e vai começando a se transformar, mesmo relutante. Né? E vamos falar um pouco mais sobre isso, talvez amanhã. Eu creio que amanhã a gente vai conseguir aqui na parte da manhã. Amanhã, com certeza, o David vai estar aqui na parte da manhã falando sobre a Jerusalém cardíaca. Né? O nome é bem inusitado, mas é para falar para você, né, sobre formar dentro de você, dentro do seu coração, um desejo enorme, né, em estar eternamente com esse Criador. Né? A Jerusalém cardíaca, que é essa série de mensagens que o David está trazendo, né, é para revelar para você que existe um lugar maravilhoso, um lugar lindo, preparado pelo nosso Criador para todos aqueles que ouvem a voz dele e seguem esse caminho. Né? E amanhã, pela manhã, eu creio que 8h30, né, David? 8h30 da manhã, o David vai estar aqui, direto desse mesmo lugar aqui, né, que é o Ondas, falando para você, né, meu amigo, minha amiga, né, que existe um lugar lindo, maravilhoso, sendo preparado para mim, para você, para a eternidade. Sabe por quem? Por aquele que te criou, o nosso Deus maravilhoso. Né? Quero te dar um beijo, um abraço apertado, vindo direto do céu para você, inspirado por Jesus Cristo, e dizer para você que eu quero você, meu amigo que está me ouvindo, para a eternidade. Ó, declaração de amor. Jesus te abençoe. Chegando aqui agora no finalzinho, a Zenaide Rossi, Deus te abençoe, meu irmão. E até amanhã. Um abração, um beijão. E quero cada um de vocês aqui 8h30 da manhã para ouvir sobre a Jerusalém cardíaca. Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau, tchau.